Glória a Deus. O culto está uma bênção, meu querido. E o melhor está por vir. Agora nós vamos ter a palavra com o nosso irmão Mike, que vai estar trazendo a palavra do trono para nós. E que a gente venha não esquecer do nosso pastor que está no Brasil, que a gente possa estar mantendo ele em nossas orações. Amém? Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Grace and Peace Church. Irmãos, vamos curvar nossas cabeças para nós estarmos orando. So let's bow your head. Senhor Deus, Our Lord, eu te agradeço, Pai, por essa noite, I thank you for tonight, por tudo que o Senhor já tem feito em nosso meio. for everything that it has done in our lives. Nós sentimos a Tua presença e o Teu Santo Espírito aqui. We feel your presence and you feel your Holy Spirit here. A Tua presença é real. Your presence is here, real. E nesse momento, Senhor, In this moment, Lord, é um momento muito importante, is an important moment onde o Senhor usa homens comuns that you can use normal men com mensagens poderosas. with a powerful messages. O Senhor levanta homens que não têm valor You put it in men who doesn't deserve e os usa para pregar o Teu Evangelho. and put it to preach your gospel. O Senhor sabe, Pai, que eu não sou digno. You know, Lord, I'm not worthy, Tudo é pela Tua graça, Pai. but everything is for your grace. Tudo foi feito para o Senhor. Everything was made for you. E eu te agradeço, Pai, And I thank you pela rica oportunidade for this rich opportunity de ser instrumento do Senhor nessa noite, to be used by you na Tua santa igreja, in your holy church que o Senhor há de vir buscar. that you are here to come Em, for us. em Jesus' name. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Sorry. Amém. Primeiramente, So first of all, gostaria de agradecer a presença I want to say thank you dos meus irmãos for my brothers que a América me proporcionou. that America gave me. Eu trabalho com eles todos os dias I work with them nowadays, e hoje eu vou só falar português, and today I just only speak Portuguese porque amanhã eles vão ter que comentar meu inglês. because tomorrow they will get my English. Então, hoje eles poderão ouvir um bom inglês. Today they can hear a good English, E eu estou muito feliz pela presença de cada um deles. and I'm so glad for each one of you. Que Deus abençoe. God bless you. Oscar, usted también, mi hermano, sé muy bienvenido. Yo, mucho gusto. Que Dios le bendiga. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. So let's open our Bibles in Galatians 1 to 6 to 12. Gálatas, capítulo de número 1, versículos de 6 a 12. Ok. Então vamos fazer a leitura todos juntos no telão? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus?
ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servos de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Amém? Palavras do Senhor. Podeis assentar. Irmãos, o tema dessa mensagem So this theme of this message é evangelho ou evangelho inegociável. is the gospel non-negotiable. E durante muitos anos eu tenho meditado acerca do evangelho, So during many years, I am reading this gospel. porque no Brasil muitas vezes nós dizemos Because in Brazil, many times we say que o evangelho é somente para evangelizar os que estão lá fora. the gospel is just to talk about for the ones who are in church. Então nós aprendemos 5 passos para a evangelização e 5 textos bíblicos. Decoramos 5 textos bíblicos. So we learned 5 textos bíblicos. 5 books in the Bible. Ou mensagens. Yeah. E para que nós usamos para evangelizar pessoas. That we can use to preach for the others. O evangelho não é somente isso. The gospel isn't just that. O evangelho vai muito além de apenas 5 ou 6 palavras da Bíblia. The gospel goes beyond 5 or 6 words in the Bible. O evangelho é algo mais profundo The gospel is something deeper que nós levaremos toda a nossa vida na terra that we can pass our whole earth, our Para- whole life on earth para tentar entender to try to understand, e talvez até mesmo na eternidade. and some things in the eternity, E não compreenderemos a profundidade do evangelho. and we now understand the deepest of the gospel. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, So Paul, when he wrote down this letter, ele está combatendo seitas que entraram dentro da igreja do Senhor, he's fighting with bad things that come in the church que nós chamamos o movimento legalista that we call the legally movement dos judeus. of Judas. E algo interessante sobre essa carta, And something interesting about this letter que os Gálatas é uma região, is Galatians is a region, pelo menos de 4 igrejas. at least 4 churches. Não sabemos ao certo se é os Gálatas do norte ou do sul, We don't know exactly, but probably maybe Galatia of North or South. mas o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta a 4 igrejas. But Paul is writing this letter for 4 churches. E talvez essa carta And maybe this letter seja a primeira a ser canonizada do Novo Testamento. is the first to be right down the First Testament Pela Septuaginta. for the Septuaginta. E isso é algo muito importante para a igreja do Senhor. this is something really important for the church. E a motivação principal, And the motivation combater o legalismo dentro da igreja. is to fight the legally inside the church. Também temos nessa carta como o livro mais apologético da Bíblia. And also we have at the church this letter, the most important things about church. A defesa da fé cristã é o termo. Oh, the term is the defeat Defense? the faith of the church. The faith of the Christian. Ok. E é um livro muito importante juntamente com o livro de Romanos. And also is a really important book together with Romans. No capítulo de número 1, On the chapter 1, o apóstolo Paulo começa de uma forma muito incomum, Paul starts as a common way, porque, leia, Paulo, apóstolo, Paul, the follower, não de homens, not of God, nem por algum homem, and not even for other men, mas por Jesus Cristo but for Jesus Christ, e por Deus, o Pai, and for God the Father, que o ressuscitou dentre os mortos. who resurrection in the death. Isto é incomum. Geralmente, todas as cartas, This isn't common because usually the letters
Há uma apresentação there's a presentation do apóstolo Paulo, of Paul, quem a escreveu who write, e quem estava com ele. and who was with him. E ele saudava as igrejas primeiramente. And he talked to the church first. E nessa carta ele vai direto ao ponto. And this letter, he goes straight on what he wants to talk. Ele começa defendendo o seu apostolado. He started talking about with the ones who he was preaching. Por quê? Why? Porque judeus missionários que vieram da igreja de Jerusalém Because the people who come from the Jerusalem church haviam se infiltrado dentro da igreja was inside the church e começaram a pregar um outro evangelho and started to talk about another gospel e colocaram o apostolado do apóstolo Paulo em dúvida. and put the way Paul preaching in other thoughts for the people. E o apóstolo Paulo tem que combatê-los, And Paul needs to fight them porque o apóstolo Paulo não é um apóstolo comum. because he is not just a follower. Ele não tocou em Jesus, He didn't touch Jesus. ele não aprendeu os ensinamentos da boca de Jesus, He didn't learn from Jesus' mouth. ele não foi uma testemunha ocular. He wasn't a vision testimony. E então, a todo tempo, ele tem que defender o seu apostolado. So all the time he needs to defeat his, E muito provavelmente, esses judeus, and most probably these people, para desqualificar a sua mensagem, to unqualificate the message, falaram sobre o seu apostolado. talking about the way he preached. Talvez eles tenham dito assim: Maybe they say, vocês ouviram a pregação desse homem chamado Paulo, you guys hear this man Paul preaching? mas vocês se lembram que ele era Saulo. But remember, they're Saul. Ele perseguia a igreja do Senhor. They go after the church. Ele estava presente na morte do primeiro mártir da igreja, He was there, the first people who died for the church, Estevão. Stephen. E vocês acreditam verdadeiramente na conversão desse homem? And you guys still believe in this resurrection for all these men? Vocês acreditam na pregação desse homem? You guys believe on the way he preached? Deixa-me dar um exemplo. Let me say an example. Imagine que um terrorista So imagine a terrorist, de fé islâmica Islam terrorist, adentrasse aquela porta, go through the door dizendo ter uma experiência com o Senhor Jesus Cristo. and saying that he have a time with Jesus. Uma verdadeira conversão. Uma verdadeira conversão. A Só- real conversion. Será que nós acreditaríamos nele? Maybe are you gonna believe in him? Será que no nosso coração humano não colocaríamos em dúvida? Maybe if our human hearts we put a doubt, Exatamente isso que essas pessoas fizeram. like those people did. Colocaram o apostolado dele em dúvida. They put the way he preached, the way he used the gospel in doubt. O apóstolo Paulo, The Paul, após a sua conversão, after his Ele conversion, ele demora 3 anos para ir a Jerusalém. he took 3 years to go to Jerusalem. E em Jerusalém nós temos como uma igreja mãe, And Jerusalem we has as a mother church, da onde saíam os ensinamentos dos apóstolos, dos 12. as the 12 followers left. E ele o faz isso. Nesse primeiro capítulo, ele fala sobre isso. And he does, Ele faz. and he does that. Ele vai a Jerusalém. Capítulo de número 18. On the De chapter, versículo 18. on the chapter 1, verse 18. Então, depois de 3 anos, subi a Jerusalém para ver Pedro e permaneci por ele com 15 dias. Then after 3 years, I went up to Jerusalem to get acquainted with Cephas and stayed with him 15 days. E em nada da doutrina do apóstolo Paulo And nothing with his way foi contestada pelos apóstolos em Jerusalém. they had a doubt about that. They didn't have a doubt. E então, essa é a primeira defesa do apóstolo Paulo, So this is the first way to defender o seu apostolado, defeating his way, porque ele era um perseguidor da igreja cristã. because he was a follower of the church. E agora
após uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, And right now, right after he's feel like he was with his presence of Jesus Christ, ele está pregando um evangelho he was preaching a gospel que o próprio Jesus lhe deu. that God gave him. A segunda defesa que o apóstolo Paulo faz, e a mais importante, The second, the most important, é sobre o evangelho. is about the gospel. E esse ponto é o que o Senhor mais trouxe ao meu coração. And this point is that God really touched my heart. Como eu disse, eu estudo isso há anos. As I say, I studied that many years. E nós precisamos urgentemente And we really need pregar o evangelho, preach the gospel, o genuíno evangelho. the truly gospel. Nós precisamos tirar o homem do centro We need to take off the man of the center e devolvê-lo a Jesus Cristo, and give back to Jesus. que é o único digno That is the only one, de toda honra the only one who deserves only glory. e toda glória. Ok? E então, ele usa palavras muito duras no grego. So he used hard words in the Greek. Ele diz: ainda que outro homem He say, even though another man pregue um outro evangelho, preach another gospel, ainda que nós mesmos even if us nos apostatemos, ou even if us get this, preguemos contra o evangelho que já vos pregamos. even though we preach Outro against the gospel that was preached for us, E ele vai além, com uma força de expressão. and he go beyond. E ele diz que ainda que um anjo Even though an angel pudesse descer do céu, porque ele diz que ele veio do céu, came from heaven, because he said that he came from heaven, e pregar um outro evangelho, and preach another gospel, e aqui vem uma palavra muito forte, and this is a strong word. seja anátema, maldito. Oh, the Da tradução é maldito. Maldito. Que seja maldito. that'd be bad. Yeah. Que se for a pregação de outro evangelho, que ele seja maldito. If he's a preach for another gospel, that he be bad. Tamanho zelo A huge way to cover que o apóstolo Paulo tem pelo evangelho. that Paul has through the gospel. E a defesa que ele faz nesse texto And the way he defeated this message está ligado à justificação pelas obras versus a justificação pela graça do Senhor Jesus Cristo. is everything connected through what Jesus said and what the way he preached is. E é algo que nós vivemos ainda hoje. And something that is still lived today. Quando falamos em relação à salvação, As we talk about salvation, não há nada que o homem possa fazer doesn't have anything that man can do para se achegar a Deus. to go to God. Romanos 3:23. Romans 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. For all have sinned and fall short of the glory of God, and now are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus. Então todos os homens, So every man todas as mulheres, and every woman, de todos os povos, for all peoples de todas as nações, and all nations, necessitam ouvir a pregação do evangelho they need to hear the gospel by preaching, e precisam se arrepender dos seus pecados. and they need to ask for forgiveness. Mas como eles ouvirão se não há quem pregue? But how they're gonna hear if doesn't have anyone to talk about that? Como as pessoas mudarão de vida How people will change lives se nós pregarmos um evangelho que só quer nos dar coisas? if we preach a gospel that we just ask for. Coisas que ficarão nesse mundo e nesse plano We ask for things that you stay here on earthly things, e que nada tem a ver and doesn't have anything common com a nossa nova vida na Nova Jerusalém. with our new life
the New Jerusalem. Então, nós somos salvos pelas obras. So we are saved by the grace of Jesus and the church, Só que não as nossas obras, but not our grace, mas as obras que Cristo fez na cruz. but the grace that Jesus did in the cross. Nós somos justificados We are justified pela graça do Senhor Jesus Cristo. by His glory of Jesus Christ. Ele tomou o nosso lugar. He took our place. Havia uma acusação muito grande sobre nós, Was something really big on us porque todos nós pecamos com Adão because everyone sinned with Adam, e nós necessitamos and we need se arrepender de nossos pecados, ask for forgiveness for our sins reconhecer o Senhor Jesus and know that God, como o Senhor e Salvador das nossas vidas, that Jesus Christ is the salvation of our lives. para que nós tenhamos acesso ao seu trono For us to have access for the throne de graça of grace e de misericórdia. and misery. Mercy. E o evangelho aqui exposto, And the gospel talk here, o apóstolo Paulo fala que foi a revelação do próprio Jesus Cristo. Paul say was the revelation of Jesus Christ. Nós não precisamos de novas revelações, We don't need any other nós não revelation. precisamos adaptar o evangelho, We don't need to adapt to the gospel. nós não precisamos nos amoldar ao novo mundo, We don't need to rebuild ourselves for a new world. nós não precisamos mudar essa mensagem. We don't need to change this message. A mesma pregação que eles fizeram há mais de 2000 The anos same message they did É a- 2,000 years ago é a mesma que nós temos que fazer hoje, is the same one we need to do today. a todos os povos, Everyone, a todas as nações. for all the nations. Essa semana eu tive experiências maravilhosas pregando essa mensagem. This week I had good opportunities preaching this message. Todos os dias quando eu ia ao trabalho, Every day that I went to work, eu começava a pregar essa mensagem. I was preaching this word. E eu coloquei aqui no papel algumas coisas, And I put it here in the paper, something. porque é um sermão, isso é necessário. Because a sermon is necessary. Mas a mensagem do evangelho But the message está aqui dentro is here e ela queima todos os dias. and buried every day. E a partir do momento And in the moment que eu comecei a estudar that I started studying e eu aprofundar o conhecimento, and I went deeper, o Senhor Jesus, de forma sobrenatural Jesus Christ is a natural way, e através do seu Espírito Santo, and through the Holy Spirit começou a fazer coisas em meu coração was starting doing things in my heart que eu fiquei com medo de bater o carro. that was scared to hit the car. É uma presença gloriosa de Deus enquanto eu estava indo ao trabalho. Was a glorious presence when I was waiting to work. Quando eu voltava do trabalho, era da mesma forma. When I went back to work, was the same thing. No trabalho tivemos experiências maravilhosas. At work, we had amazing experience. O Oscar que está aqui é testemunha. Oscar, he is here. He has a testimony. Todos eles, às vezes, são testemunhas de coisas que Deus tem feito. Also, every single of them is a testimony of what Jesus is doing. Porque nós colocamos Deus primeiro. Because we put God first. Porque nós chegamos no trabalho, Because we get to work, colocamos louvores. we put worships, Nós oramos juntos algumas we vezes. pray together sometimes, E Deus tem estado conosco. and God is with us, E tem nos abençoado and He's blessing em us todos os nossos trabalhos. in every work, Em todos os lugares. in every place. E então eu sou muito grato a Deus So I'm so grateful to God por isso for that e por todos eles. and for all of them. E o que me chamou mais a atenção, And what got my attention, porque quando nós assistimos A Paixão de Cristo, so when you watch do Mel Gibson, the movie, the movie Passion Ah. of Christ, eles procuram fazer as cenas they try to rebuild the scenes que são muito fortes, que that são was fortes, way too hard to watch, de Jesus sofrendo of Jesus Ah. suffering, ataques, attacks, Jesus sangrando, And Jesus bleeding. açoites, and getting hit, sendo provocado. being provoked. Mas eu creio But I believe que Jesus sofreu muito mais do que está
relatado naquele filme. that Jesus suffered way more than we can see in the movie. E quando nós olhamos para a crucificação de Jesus, So when you look to the Jesus crucifixion, eu sei que o sofrimento físico do homem Jesus é importante, I know that Jesus suffering, like physical suffering, is important. mas há uma profundidade espiritual em tudo aquilo que ele sofreu. But it's something deeper in every single situation that he suffered. Pense sobre isso. Think about that. O Filho de Deus The Son of God desceu à terra, went down to earth, tomou a forma de criatura, got his form of creature. se despojou de toda a sua glória He went down with all the glory, e se tornou criatura por um breve momento. and he was a creature for a single moment. Viveu como um homem comum, He lived as a normal man. sofreu perseguições a todo tempo. People would follow him to kill him. E quando ele está prestes de cumprir And when he almost done, aquilo que ele veio para fazer, he was almost done to do what he needs to do. no Getsemane, Gethsemane, ele suou sangue. he sweat blood. E eu vejo pregadores And I saw some preachers dizendo que é porque Jesus não queria ir para a cruz. that was because Jesus doesn't want to go to the cross. A cruz estava feita ou preparada antes da fundação do mundo. The cross was made already. O Filho de Deus veio ao mundo The Son of God came to earth para morrer no madeiro to kill, to die on the cross e se tornar maldição and be something bad. no meu e no seu lugar. So he died on the cross to our sins, my sins and your sins. Jesus não estava com medo da cruz. So Jesus wasn't scared of the cross. Ele estava com medo do cálice da ira de Deus, He was scared of what God could do, que foi derramado pelo seu Pai sobre ele, that was thrown on him para que eu e você pudéssemos ter acesso a ele. for me and you to have access to the Father. O sofrimento físico é importante, His physical suffering is important, mas quanto mais você conhece a santidade de Deus, but as much as you know the sanctity of God, você vê o que o pecado fez ao homem, you can see what the sin did E o- for the man preço que foi pago por isso. and the price that was paid. Quando ele está crucificado When he was crucified, e ele diz: está consumado. he said, "It's done." Naquele exato momento, In the exactly moment, ele está dizendo: he said, eu cumpri a minha missão. "I did my mission. O que eu tinha que fazer na terra What I need to do on earth foi feito. was done." E a partir desse momento, So through the moment, ele usa uma frase: he used a phrase, Pai meu, por que me desamparaste? "Father, why doesn't help me? Por quê? Why?" Porque nesse exato momento que ele diz está consumado, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? So why in the moment when he said it's done, he asked for his Father's help? Porque nesse exato momento, o Filho de Deus perde a comunhão com o Pai. Because it was on exactly in that moment, the Son of God lost his connection with the Father Por causa do meu pecado, because of my sin, por causa do seu pecado, because of your sin, por causa do pecado de todos os salvos em Jesus Cristo, because of every sin of everyone who's De- saved by Jesus de todas as eras in all ages e até do futuro, and even the future e até que ele volte. until he come back. O problema do homem The problem of the man é pecar contra um Deus santo. is sin of a great God. E isso nos mostra And this shows us o tamanho do amor e da graça do Senhor Jesus how big is his love pelas nossas vidas. for our lives. Quando nós entendemos isso, When we understand that, nós entendemos a profundidade da cruz do Calvário, we understand how deep is the cross. que não é somente um sofrimento físico, That isn't just a physical suffering, mas é um sofrimento espiritual, but is also a spirit suffering. porque ele era o Filho de Deus, ele é Deus, Because he was Son of God, he is God. e ele é santo em seus atributos. Ele é justo. He is just and he is sanctity. E uma coisa que eu digo sempre para minha esposa:
And something that I talked to my wife. Há poucas coisas que, ao passar dos anos, So less things through the years na minha vida cristã, in my Christian life que eu ainda me proponho a discutir. that I still want to talk about. O Evangelho é uma delas, The gospel is one of them. porque eu sei da onde o Senhor me tirou. Because I know where God took me out. O apóstolo Paulo sabia da onde o Senhor havia o tirado. Paul knew it, where God took him out. Quando você não tem sonhos, When you doesn't have a dream, quando você não tem perspectivas, when it doesn't have a quando a sua expectation, vida está toda destruída when your life is whole broken, e você está no mais profundo poço, and you are deeper em depressão, in depression, querendo tirar a sua vida, when it take your life away, e através do Evangelho de Jesus Cristo, and through the gospel of Jesus Christ, você olha ao final do túnel you can see the end, e você vê uma luz and you see a light que é o próprio Cristo lhe dizendo: that is the Christ saying, eu posso salvar a tua vida, I can save your life, perdoar todos os seus pecados I can forgive everything, e te dar uma nova vida. and give you a new life. Somente Deus pode fazer isso. Just God can do it. A psicologia não poderia me ajudar. The philosophy can't help me. Os homens não poderiam me ajudar. Man can help me. Meus amigos não poderiam me ajudar. My friends can help me. Somente Deus, Just God, através da cruz do Calvário, through the cross, poderia perdoar todos os meus pecados can forgive me- everything e me transformar num novo homem. and transform me in a new man. E isso é para a honra e glória do nome dele. And this for His honor. E isso que ele fez na minha vida, ele faz na sua também e tem feito. And what He did in my life, He can do in your life, and He's still doing. Meditamos sobre isso, sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. So we're talking about the gospel of Jesus Christ. Não negociamos princípios e valores do Evangelho. We can negotiate the gospel. Não precisamos adaptar a mensagem do Evangelho. We can change the gospel. Só precisamos pregá-lo We just need to preach e vivê-lo and live e sermos testemunha and be a testimony. aonde quer que nós andarmos, Whatever you walk, que o Senhor tem poder para curar, salvar e libertar. the God has power to change your life. E eu agradeço a Deus And I thank God todos os dias every day por ter me apresentado esse Evangelho. to show me this gospel. Há uma frase There's a phrase do pastor Charles Haddon Spurgeon from a pastor, e ele fala que o Evangelho and he said the gospel é um mendigo is a homeless ensinando outro mendigo teaching another homeless aonde ele encontrou pão. where he found bread. Porque eu não sei vocês, Because I don't know y'all, mas antes de conhecer a Jesus, but before I knew eu tinha um enorme vazio dentro de mim e da minha alma, I had a huge empty place in my uma fome por coisas, a hunger for something terrenas. for something earthly things. E a partir do momento And to the moment que eu comi o pão do céu, that I ate the bread from heaven, que eu conheci o pão espiritual, that I met the spirit bread, que é Jesus Cristo, who is Jesus Christ, eu tenho sido alimentado todos os dias da minha vida. I get feed every day of my life. Como eu disse na oração, As I say when I was praying, Deus o sabe, God que knows, estar aqui, being here, estar pregando essa mensagem, be here preaching this message não é fácil. isn't easy. Como eu disse, foram anos As I say, para tomar uma decisão it was many years to take this decision, de começar a pregar o evangelho verdadeiro, to start preaching about the real gospel, o evangelho genuíno. the truly gospel. Porque todos os dias quando eu pego meu celular, Because every day when I take my phone, os falsos pregadores estão aí usando as mídias sociais the false prophets were using the social medias, e nós precisamos levantar and we need to stand up
e pregar a verdade. and preach the truth. Porque eu não estou falando o que eu creio. Because I'm not here saying what I believe. Eu estou falando sobre a palavra de Deus. I'm talking about Eu estou pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. I preach the gospel of Jesus Christ. Isso não é o que eu acho. This isn't what I think. Você pode ler a Bíblia You can read the Bible e você encontrará o que eu estou falando and you find what I'm talking em about. todos os homens e mulheres que passaram por essa terra. Everyone who passed through this earth, Não negociaram a pregação do evangelho. they didn't negotiate the gospel. Com ele, a igreja está de pé. With him, the church still stand. Se negociarmos ele, If you negotiate, a igreja cai. the church goes down. A Europa está toda apostatada. Europe is all dominated. O berço da reforma protestante Where the reform, in Europe, where everything was born, de homens que viveram avivamentos grandiosos, of men who has really big testimonies, nações nations que viveram avivamentos poderosos, who live a real revival, assim como essa nação, as this nation, assim como a nação do Brasil, like Brazil, mas que de uma forma ou de outra but as a way, colocaram o homem no centro. put a man in the center. Nós precisamos colocar Jesus novamente no centro do púlpito And we need to put Jesus in the center of e everything. pregarmos a palavra de Deus com poder e autoridade, And preach the word of God with power para que todos os homens for everyone de todas as nações of every nation reconheçam que só Ele é Deus. knows that just Him is God. E eu decidi me levantar para fazer isso. And I decided to stand up and do it. Deus tem colocado sonhos maravilhosos God has no put meu coração. great dreams on my heart. Um deles será abrir um canal no YouTube One of it is open a YouTube channel e começar a pregar o Evangelho and start to preaching about the e gospel começar a dar estudos bíblicos. and start giving Bible studies. Talvez eu alcance uma pessoa, Maybe I can reach one person, mas a palavra de Deus diz que uma alma but the word of God say one vale, soul vale mais que o mundo inteiro. is worth it as the whole world. Talvez você esteja assistindo essa live Maybe you're watching this live, e o Senhor pode ir onde você está and whenever you are, God can go there e te salvar and save you e te libertar. and liberate Se você tem um problema físico, você necessita de uma cura física, you. You have something physical in your body, o Senhor pode te curar agora, God can really, pelo poder do seu nome, with His power, porque há poder no nome e no sangue de Jesus. because there is power in the name of Jesus Christ. Eu creio nisso, com todas as minhas forças. With all my strength. Você talvez chegou aqui Maybe you got here também com problemas, with problems, mas deposite a sua fé e a sua confiança no Senhor. but put your trust and your faith in Jesus. Não coloque a sua confiança em homens, Don't put your trust in men, porque eles nada podem fazer. because they can't do anything. Jesus é o Senhor e Salvador da tua alma. Jesus, the Lord and the Savior of your soul. Ele tem uma nova vida, He has a new life, com novas perspectivas, with new perspectives, com novos sonhos. with new dreams. Talvez os sonhos que Ele já colocou dentro do seu coração, Maybe the dreams that He already put in your heart, eles vão se cumprir. they will turn in, Não para a glória de homens, not for the man's glory, mas para a glória do seu próprio nome. but for the glory of God. Ao final desse capítulo, In the end of this chapter, o apóstolo Paulo fala Paul said, que, versículo 23, porém, só ouviam dizer que aquele que nos perseguia no passado agora prega a fé que outrora destruía, e glorificaram a Deus por mim. they only heard the report, the man who formerly persecuted us is now preaching the faith he once tried to destroy, and they praise God because of me. Somente o evangelho So just one gospel tem o poder de transformar o coração do homem, has a power to transform a man's heart. de perseguidor, As a follower to kill, agora a perseguido. as a someone who follow him to kill him. Nós bem sabemos, So we know well passaremos por tempos difíceis ao findar do mundo, you're gonna pass through hard moments in the end of e earth, precisamos estar firmados and you need to be firm na rocha que é Jesus Cristo, in the rock who is Jesus Christ, porque Ele é o único because He's the only one que pode nos salvar. who can save us. Que o Senhor traga essa mensagem ao seu coração That God can really put this message in your heart,
e lhe faça meditar sobre o Evangelho. and put your thinking about. O Evangelho não é só a iniciação da fé cristã, The gospel is just the beginning of the Christian life, mas ele é tudo. but it's everything. Por isso o apóstolo Paulo usa palavras tão duras, So because that, Paul used hard words, porque ele é a coisa mais importante da igreja. because it's the most important thing in the church. É a mensagem genuína e verdadeira do Senhor Jesus It's Cristo, the truly message of Jesus Christ, que ele continua usando homens comuns, that he can still use in normal men, homens que não são capazes, men who doesn't deserve, mas pela sua graça, but for his grace, pela sua for misericórdia, your, ele o faz. because he's holy, he do it. E eu oro a Deus And I praise God que a presença de Deus, that his presence, que o Espírito Santo de Deus that his Holy Spirit faça o seu coração queimar can can do your heart to burn mais e mais, more and more, que você possa a cada dia mais that you can every day sentir a presença dele feel his presence aonde você estiver. and everywhere you go. Vamos orar ao Senhor. So let's pray, God. Senhor Deus, Father God, a tua mensagem foi pregada, Pai. your message is preached. O teu evangelho foi entregue, Senhor. Your gospel is there. Aqui está, Senhor, a tua noiva, a tua igreja. Here is your Eu- wife, your eu- church. Eu não conheço todos os corações. I don't know every heart. Eu não conheço o que todas as vidas que estão aqui estão passando. I don't know what everyone is passing through. Mas o Senhor os trouxe aqui. But you brought them here. E eu peço ao Senhor And I ask you que o Senhor derrame sobre eles that you may put it on them, o teu Espírito Santo, Senhor. your Holy Spirit, Que faça o coração queimar mais e mais, Senhor. that you can make their hearts burn more and more. Que todas as vezes que eles abrirem a Bíblia, That every time they open up the Bible, que o coração queime, Senhor. their hearts burn. Que a palavra que tem o poder, That your word who has that que é a power, sua Bíblia, Senhor. there's your Bible, Que é a tua palavra, Senhor. is your word Que tem o poder de convencer o homem that has the power to convince the man do pecado, of the sin, do juízo of the justice, e da justiça de Deus. and the justice of God. É o Senhor que justifica o homem perante a Deus. Is a God who justify a man through God. Is a man who justify God. E foi por causa do Senhor tomar o nosso lugar naquela cruz And it was because you took the place in the cross for us, que hoje nós podemos se achegar ao Senhor. that today we can go through you. Então, Senhor, de uma forma sobrenatural, So Lord, in a supernatural way, nos capacite. please make us able. Levante homens e mulheres aqui But a men and women getting up que pregarão o seu evangelho, to preach your gospel, que não terão vergonha that doesn't have not be shy de confessar o seu santo nome, to talk about you, que utilize todos os meios necessários that use every single platform para pregar a tua mensagem. to preach your way. E se houver aqui alguém, Senhor, And if they're here que nessa noite tonight, decida entregar a sua vida ao Senhor Jesus, who decide to give your life to Jesus, por entender to understand e se arrepender de todos os seus pecados, and want a forgiveness for all your sin, que ela o faça, Senhor. that you made it. Ela não precisa vir aqui à frente, This person doesn't need to come here in front, porque é o teu Espírito que toca no coração. because your spirit who taught in the heart, E a manifestação do Senhor será feita and you God you be on the heart através das ações externas, through outside ways to act. pelos frutos. For your fruits, Ela será reconhecida como salva. you'll be recognized as a saved. Se essa pessoa If this person quer conhecer mais acerca do Evangelho wants to know more about the gospel e ser discipulada, and be a follower, que ela procure alguém that he's trying to find preparada someone prepared para lhe ensinar o caminho, to teach you the way, para dedicar a sua vida a discipulá-la. to dedicate their life
Que o Senhor capacite pessoas that you can make people capable para ensinar outras pessoas to teach other people como viver a fé cristã, how to live a Christian way, como lutar as suas batalhas diárias. how to fight your battles, Porque nós sabemos que não é fácil, because we know it's not easy. mas o seu poder But your power se aperfeiçoa is perfection nas nossas fraquezas. in our weakness. Toda a honra e toda a glória seja dada ao teu nome, Senhor, All the honor, glory for you, que é fiel de geração em geração. who is worthy in generation through generation. E um dia And one day, o teu evangelho foi pregado your gospel is preached na minha família e na minha in geração. my family, in my generation. E onde agora nós passaremos a próxima geração. And when and where we are going to pass through the E o next seu generation. nome será glorificado And your name will be glorified até que o Senhor venha. till you come back. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado por tudo. Thank you for everything. Obrigado pela cruz. Thank you for a cross. Obrigado pela salvação. Thank you for the salvation. Obrigado pela tua palavra. Thank you for your word. Obrigado por essa igreja. Thank you for this church. Obrigado por todos esses irmãos, Senhor. Thank you for every brother. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Amém. Amen. Irmãos, So, guys, essa é a palavra dessa noite. this is tonight's word. O evangelho The gospel nem sempre ele é fácil de ser digerido ou palatável, The gospel isn't all the times easy to understand, mas ele é necessário. but it's necessary. Nós precisamos ser confrontados pela verdade de Deus. We need to be known by the truth of God, Sem ela não há transformação. because without it, can have transformation. Nós podemos viver 20 anos, We can live 20 years, 30 anos 30 years dentro da igreja inside a church e não sermos salvos. and will not be saved. Por isso nós necessitamos ouvir o evangelho So because they really need the gospel. todos os dias. O evangelho não é só para quem está lá fora. Every day we need the gospel, because the gospel isn't just for the ones O who are outside the evangelho, church. o evangelho é a mensagem da igreja. The gospel is a message for É the pregado church. dentro da igreja It's preaching inside the church e lá fora também, and also outside, porque nós precisamos entender essa verdade. because we need to understand this truth. O evangelho é inegociável. The gospel is non-negotiable. Que Deus abençoe a sua vida, God bless your life. que Deus venha de uma forma sobrenatural te dar uma semana abençoada. May God come and give you a supernatural week. E essa igreja está de portas abertas, And this church is with open doors, porque ela não é a igreja de homens, because it isn't a man's church. ela é a igreja do nosso Pai. It's a church of our Father. E ela sempre está, aqui na América, sempre a porta fica fechada, And in America, the doors is all the time closed. mas no Brasil as portas ficam abertas. But in Brazil, the doors are open. Mas espiritualmente aquela porta está aberta. And the door is just closed because they see. But spiritually, the door are open. Todas as vezes que você sentir vontade de entrar por ela, So all the time that you want to go inside the door, venha, aqui é a família de Cristo. come, because this is a Christ family. Nós somos um em Cristo. We are one in Christ. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Então, está encerrado o nosso culto. Amém. God Deus bless abençoe. everyone. You're in. Abra sua mão aí, meu irmão. Open your hands. Que a maravilhosa graça do Senhor, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus até que Ele venha. E todo o povo de Deus diz: tenha a melhor semana da sua vida. Receba em nome de Jesus.